Olá, boa noite. Pergunta se está todo mundo, pergunta se está ouvindo. Pessoal, vocês estão ouvindo? Está todo mundo ouvindo? Ok? Perfeito, então. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Meu nome é Cristiane Silva e Souza. Eu sou gerente de Flora, na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Goiás. Boa noite. Eu me chamo Ialdo Orac, também trabalho na Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de Goiás. Lá eu sou analista ambiental. O nosso assunto hoje aqui é as consequências do fim do prazo do CAR e os efeitos da prorrogação do PRA. Esse assunto ele tem causado certas dúvidas nos últimos tempos e a nossa intenção aqui é esclarecer. Bem, e agora? O Cadastro Ambiental Rural, o CAR, ele passou a ser obrigatório no dia 1º de janeiro de 2019. Quais as consequências disso? Primeiro, a gente tem que ter a ciência que findou-se o prazo do CAR, porém o CAR pode ser refeito várias vezes, seja por alteração de domínio ou até mesmo alteração ambiental. Uma vez que findou-se o CAR em 31 de dezembro de 2018, qualquer órgão ambiental pode multar hoje aquele proprietário possuidor que não tenha feito o seu cadastro. Isso está previsto no Decreto 6.514 de 2008, nos artigos 81 e 82. Mas existem outras sanções. Quais são, Ialdo? Então, além da sanção pecuniária, da multa em si, você tem alguns impedimentos que a não inscrição no CAR ela causa. Um deles é a dificuldade de acesso ao crédito agrícola. Então, se você não tem o seu imóvel inscrito no CAR, você vai ter dificuldade de obter financiamento para a sua produção, porque os bancos passarão a exigir a inscrição no CAR. Você também vai ter dificuldades com transações cartorárias. Os cartórios passam a exigir a inscrição no CAR, e daí é necessário que o seu imóvel esteja inscrito no CAR. Outra dificuldade é em relação ao licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental ele passa a ser exigir como pré-requisito o CAR, e se o imóvel não tiver inscrito, ele vai ter que se inscrever. Então, como a Cristiane disse no início, assim, o prazo acabou, o prazo concedido pelo governo, mas os imóveis continuarão podendo ser inscritos no CAR. Só que agora eles são obrigados, né? Eles estão fora do prazo e obrigado de imediato a fazer a sua inscrição. Uma outra perda de benefício para aquele proprietário possuidor que não fez o cadastro ambiental rural é que ele não tem o direito de trabalhar essas áreas consolidadas conforme ele quer. Ou seja, o que são essas áreas consolidadas? Aquelas áreas degradadas antes de 22 de julho de 2008. Ele poderia trabalhar o cadastro, levando em consideração APPs parciais, reservas legais parciais ou até mesmo não existir, se ele estiver inscrito no CAR. Se ele não estiver inscrito, ele pode até ser multado por uma área degradada anterior a 22 de julho de 2008. Então, esse ponto que a Cristiane tocou, ele é muito importante, porque a área consolidada, esse conceito de área consolidada, ela foi um dos assuntos mais polêmicos do Código Florestal Federal, a Lei 12.651 de 2012. Então, ela, de certa forma, traz anistia a proprietários que tenham degradado antes da data de 22 de julho de 2008. Mas essa anistia, ela está relacionada à questão de adesão ao PRA. Então, se você não solicitar adesão ao PRA, você não tem, digamos, acesso aos benefícios que a lei concedeu nesses casos. E aí a gente tem um ponto de reflexão, até que é o tema dessa live, que é fim do prazo do CAR, efeito da prorrogação do PRA. Então, a gente nota aqui uma espécie de estratégia do governo. Depois de prorrogar várias vezes o CAR, levando as pessoas a crer que nunca ia ter um final, ele então encerra o CAR, mas ele ainda dá uma chance para o proprietário rural, que ele estende o prazo do PRA, que é onde residiria o maior prejuízo de não cumprimento do prazo. Mas, Cristiane, o que é o PRA e que benefícios são esses? Bem, o PRA, Programa de Regularização Ambiental, uma vez que você se inscreveu no CAR, né, o proprietário possuidor inscreveu no CAR e ele aderiu ao PRA, significa que ele tem o direito de trabalhar as reservas legais, áreas de preservação permanente e as áreas de uso restrito de forma diferenciada àquele que não fez adesão.
O programa de regularização ambiental, ele da mesma forma que o cadastro, ele é um módulo online também, e eu posso trabalhar reserva legal no caso. Uma reserva legal pode ser compensada se eu tiver adesão ao PRA. O que é essa compensada? Eu posso comprar uma área equivalente a, lembrando, essas áreas elas devem estar consolidadas no imóvel de reserva para ele poder fazer a compensação. Eu posso comprar uma área equivalente de mesma titularidade, eu posso doar uma área dentro de uma unidade de conservação, posso arrendar uma propriedade equivalente à porcentagem, né, que eu necessito, e até mesmo fazer cota de reserva ambiental. As reservas legais podem passar por regeneração ou recomposição. Mas e aí, Aldo? E as áreas de preservação permanente? Quais benefícios elas podem ter? Então, a gente tem os benefícios relacionados à reserva legal e tem aqueles relacionados às áreas de preservação permanente. O principal benefício é a possibilidade de recomposição diferenciada das APPs, a chamada recomposição em escadinha. O que a lei previu? Imóveis que possuem área consolidada em APP, eles podem recompor essas APPs em tamanho menor, dependendo do tamanho do imóvel em módulos fiscais. Por exemplo, eu tenho um rio de até 10 metros, então a APP dele seria 30, e esse imóvel tem área consolidada na APP. E ele só tem até o módulo fiscal. Então, nesse caso, o proprietário não precisaria, aderindo ao PRA, de recompor os 30 metros. Ele estaria obrigado, mediante adesão, a recompor só 5 metros. Então, ele teria o benefício dessa escala. Se o seu imóvel tivesse de 2 a 3, por exemplo, seria outro valor. Então, ele está dispensado, nesse caso, da recomposição integral. Uma outra coisa importante para falar também de reserva legal, gente, é que aquele que fez adesão ao PRA, ele tem o direito de usar o benefício também do artigo 67 do Código Florestal, a Lei 2.651. O que vem a ser esse artigo 67? É ele não ter reserva legal ou ter reserva legal parcial. Esse artigo, ele prevê que se a área é consolidada, ele vai constituir a reserva legal somente com o remanescente existente em 2008. Então, é mais um benefício em que se tem ao aderir ao programa de regularização ambiental. Mas aí, o que vem a ser esse PRA e o que vem a ser esse PRAD? O PRA, então, principalmente com áreas consolidadas. Diga, Bel. Antes disso, a gente tem que deixar claro o seguinte, que esse benefício do 67 é só para os imóveis que tem até 4 módulos fiscais. E tem um outro benefício do PRA, que é a questão da suspensão de infrações. Então, a gente falou aqui da recomposição da reserva legal, da APP, da possibilidade de compensação da reserva legal, mas existem casos que a pessoa foi multada por ter desmatado a área de APP, reserva legal uso restrito, antes de 22 de julho de 2008, e pedindo adesão ao PRA, ela tem a suspensão da punição, ou seja, a punibilidade dessa multa. Então, se você não fizer adesão ao PRA, você está sujeito a ser cobrado por essa multa. Se fizer, você entra aí na suspensão da multa que o PRA prevê. Mas aí, agora a Cristiane vai falar, qual que é a diferença de PRA para PRAD, porque isso causa dúvida, né? O PRA, o Programa de Regularização Ambiental, ele é utilizado para aquele imóvel que tem área consolidada, reserva APP e uso restrito. Aquele imóvel que não tem área consolidada, ele deve fazer um PRAD. E aí eu tenho que pensar o seguinte, eu posso ter áreas consolidadas e fazer um PRAD? Posso, porém, não vai ter os mesmos benefícios uma vez em que ele fizer pelo Programa de Regularização Ambiental. Então, o que a gente tem de resumo? Findou-se o prazo do CAR em 31 de dezembro passado, vai ser o prazo concedido para os proprietários rurais fazerem sua inscrição, e a partir de 1º de janeiro desse ano passou a ser obrigatório, algo que é cogente. E nós temos, então, ainda a possibilidade de adesão ao PRA. E aí, a gente pode solicitar adesão ao PRA como e de qual maneira? No ato da inscrição, ao fazer o CAR, você vai solicitar essa adesão ao PRA, ou você pode ainda solicitar adesão via central do proprietário possuidor. Nossa, o Ialdo falou uma coisa importantíssima, central do proprietário possuidor, gente. Hoje nós temos aqui 5,5 milhões de cadastros no Brasil. No estado de Goiás,
nós temos em torno de 98% de CAR inscritos, mas quando a gente leva em consideração a quantidade de proprietário possuidor que fez essa central do proprietário, não chega nem a metade. O que vinha a ser essa central do proprietário possuidor? É um meio de comunicação entre o órgão ambiental e o proprietário possuidor. Nessa central, ele vai conseguir baixar recibo de inscrição, ele vai conseguir enviar documentos, retificar, receber o seu relatório de análise técnica com o CAR aprovado, dentre outras coisas. Então, é importantíssimo que todos os proprietários possuidores, além do cadastro, né, façam adesão ao PRA, quando for o caso, e façam todos a central do proprietário possuidor. Gente, é central do proprietário possuidor, não do cadastrante. Então, é no CPF do proprietário possuidor. Chegaram algumas perguntas para a gente durante a semana pelas redes sociais do INEA. E nós vamos responder algumas aqui, porque são muitas, a gente não consegue responder todas. Mas, assim, a primeira pergunta é com relação ao fim do prazo do CAR. Acabou o prazo, eu posso fazer? Acho que já foi até respondido durante a nossa apresentação. O prazo acabou, mas não significa que está impedido de fazer uma inscrição. Tanto que ele pode fazer inscrição, ele pode fazer retificações, quantas vezes forem necessárias. O que significa que ele pode sofrer as sanções de não ter feito o CAR. Segunda pergunta que a gente recebeu aí durante a semana: um CAR aprovado pode ser retificado? O CAR aprovado, ele pode ser retificado sim, mas existe um procedimento específico. Então, o proprietário ele tem que solicitar essa reanálise para o órgão ambiental para que ele possa novamente ser retomado para análise. Eu tenho um CAR aprovado, eu tenho que fazer a solicitação formal para que o CAR possa ser analisado novamente. Uma outra pergunta aqui é se o cadastro ambiental rural ele pode ser cancelado à revelia do proprietário possuidor. Primeiro, a gente tem que saber que os status do CAR são ativo, pendente, suspenso e cancelado. Este cancelado, ele pode acontecer a revelia do proprietário possuidor no momento em que ele não atendeu a uma pendência. Existe norma, né, ambiental, e nessa norma ele coloca ali, 180 dias para atendimento de uma pendência. Ele vai ter prorrogado por mais 180 dias o atendimento e não cumpriu, ele pode ser cancelado a pedido do proprietário ou até mesmo por decisão administrativa. Então, pode ser a revelia do proprietário, sim. Então, o CAR pode ser cancelado a revelia do proprietário ou por solicitação do proprietário, desde que atenda os critérios estabelecidos para isso. No caso do Estado de Goiás, por exemplo, existe uma instrução normativa que estabelece os casos em que se pode solicitar o cancelamento de um CAR. Então, isso é instaurado um processo administrativo e daí avalia se, de fato, procede a alegação do interessado. Essa questão do status suspenso, até uma próxima pergunta aqui, quando é dado um prazo para esse proprietário possuidor atender a uma pendência, ele não atende, em vez de ele ser cancelado de imediato, ele pode ficar no status suspenso e aí ele só poderá ser analisado novamente a pedido do proprietário possuidor. Então, esse status suspenso ele não existia, é um status recente que foi criado, inclusive está em elaboração final ainda, mas já existe uma norma, uma resolução do Serviço Florestal que trata desse novo status criado no CAR. A gente tem uma outra pergunta aqui, posso optar por fazer o PRAD ao invés do PRA, mesmo tendo áreas consolidadas? Então, a gente falou lá atrás da questão da confusão entre PRA e PRAD, e aí a gente tem que deixar claro, então, o PRA é um programa voltado para a regularização de áreas consolidadas em APP, áreas degradadas que estão consolidadas em APP, reserva legal e área de uso restrito. E o PRAD ele é um instrumento para recuperação de áreas degradadas. E quando você faz adesão ao PRA, você tem uma série de opções para regularizar a sua situação. Se você não fizer essa adesão, você tem apenas o caminho do PRAD para se regularizar. A pergunta posso optar por fazer o PRAD ao invés do PRA? Poder você pode, mas se você tiver área consolidada e não aderir ao PRA, você perde os benefícios do PRA, então não é interessante. Uma outra pergunta aqui é se o PRA pode ser prorrogado. Na medida provisória de dezembro de 2018, já deu uma deixa, né? Pode ser prorrogado sim por mais um ano, a pedido do Poder Executivo. Então,
Assim como o CAR, desculpa, foi prorrogado várias vezes, pelo menos a gente já vê aí que o governo tem a intenção de prorrogar mais uma vez. Isso não é certeza, é só uma especulação. Outra pergunta, se eu perder o prazo para aderir ao PRA, quais as consequências? Então, se você, imaginando que só vá até 31 de dezembro desse ano e não tenha mais prorrogação, você não fez a sua solicitação de adesão, então você não vai ter acesso aos benefícios do PRA. Os benefícios que a gente falou aqui, tanto para a questão de reserva legal, para APP ou para suspensão de sanções, de multas. Quais as consequências imediatas do fim do prazo do CAR? Com relação imediata, eu perco os licenciamentos ambientais, eu não consigo fazer mais sem a inscrição no CAR, movimentações cartorárias, financiamentos, créditos agrícolas, e pode ser multado este imóvel, no caso, né, esse proprietário que não tem o cadastro ambiental rural, conforme falamos no artigo 81 e 82 do decreto 6.514, está prevista essa sanção para aqueles que não entregam relatórios no prazo previsto em lei. Então, essa sanção está prevista, existe regulamento, só que isso vai depender de como os estados vão se comportar diante disso. Há estados que acham mais interessante notificar o proprietário a fazer a sua inscrição no CAR e só após o fim desse prazo concedido já ir para a questão da multa. Com relação a se todos podem pedir a adesão ao PRA. O PRA, ele só pode ser pedido para aquele que tem degradação em áreas de reservas, áreas de preservação permanente e áreas de uso restrito. Lembrando que aquele também que tem uma multa e quer fazer a conversão dessa multa deve aderir também ao programa de regularização ambiental. E isso se for uma multa de uma área degradada antes de 22 de julho de 2008. Então, por que o PRA foi prorrogado? Essa pergunta ela parece de certa forma inocente, mas por que, como foi dito no início, o PRA, a não adesão ao PRA, ela traz muitos prejuízos, muitas consequências negativas para o proprietário. E o que acontece? O governo ofereceu a oportunidade de mais um ano aí para o proprietário solicitar adesão e procurar se regularizar. Então, tendo os benefícios. Por isso que o governo teve esse cuidado. O governo poderia simplesmente encerrar o prazo do CAR e encerrar o prazo do PRA ao mesmo tempo. Mas isso não seria interessante, principalmente para o proprietário rural. Tem uma pergunta aqui, que é como é feito o PRA? Bem, gente, o PRA, de forma bem sucinta, primeiro você tem que baixar um aplicativo, né, no seu computador, no seu notebook, e puxar, no caso do cadastro ambiental rural, esses arquivos, um arquivo .ano, um arquivo .car, isso vai depender do estado. Mas, assim, isso aqui, como é feito o PRA, isso cabe um curso. São horas para a gente poder falar, porque existe como fazer um PRA de regenerar, para recompor, para compensar. Então, demanda tempo para poder explicar isso aqui. Isso aqui demanda, então, um curso para responder esse questionamento. Isso é questão interessante, porque é o seguinte, a gente já tem muitos cadastros feitos. Então, a extrema maioria dos cadastros já foram feitos, mas PRA não. PRA a gente está começando agora. Então, o curso realmente é interessante, porque agora vai começar o mercado, digamos assim, do PRA, Programa de Regularização Ambiental. Aqui na penúltima pergunta, gente, quais são as medidas que devem ser adotadas por quem não aderiu ao PRA? Conforme eu falei durante a apresentação aqui, o CAR ele pode ser revisto quantas vezes for necessário. Caso ele já tenha sido aprovado, o proprietário possuidor vai ter que requerer ao órgão ambiental uma nova análise. Mas se ele não foi aprovado ainda, ele pode ser retificado e na aba Informações, ele colocar essa adesão ao programa de regularização ambiental. Se ele tem dúvida de como ele vai fazer essa adesão, se é regenerar, se é recompor, compensar, ele pode optar por todas e depois ele escolhe a melhor forma para ele. É interessante que ele solicite adesão. Interessante. O que se solicita agora é a adesão ao programa. Você não está aderindo, só solicita a adesão, até porque é necessário avaliar se você preenche os pré-requisitos. Então, aí, preenchendo os requisitos, você vai apresentar uma proposta e depois da aprovação dessa proposta do PRA, será assinado o termo de compromisso. Aí, esse termo é o documento que sela a sua adesão. Mas agora, nesse momento, é só solicitando
a adesão ao PRA e você pode, inclusive, voltar atrás nessa decisão. Por isso que é sempre interessante, se você tem área consolidada, APP, reserva legal ou uso restrito, solicita adesão ao PRA. O Yaldo já quase respondeu a última aí, gente. Qual a relação do PRA e do PRAT? Então, qual é essa relação do PRA e do PRAT? Vamos lá. Então, qual é a relação? A gente já introduziu isso anteriormente, mas é o seguinte, o PRA é um programa específico relacionado à regularização de áreas degradadas que estejam consolidadas, áreas degradadas antes de 22 de julho de 2008, em APP, reserva legal e área de uso restrito. Especificamente para isso. Inclusive, ele não abarca áreas que foram degradadas antes dessa data, mas não estão nem em APP, nem em reserva legal, nem em área de uso restrito. Então, ele é específico para isso. O PRA, a gente sabe que é um plano, né, de recuperação de áreas degradadas, e ele pode ser usado como alternativa. Meu imóvel não preenche os requisitos do PRA, então ele está sujeito à recomposição. Chegou mais uma pergunta aqui. Ele está sujeito à recuperação total, por exemplo, da minha PP. Então, uma alternativa seria o PRAD. Existem estados que pretendem criar programas mais elaborados para as áreas e os casos que a adesão ao PRA não vai ser possível. Mas estados que simplesmente vai pedir um programa de recuperação, um plano, de recuperação de áreas degradadas para recuperar todas essas áreas. Chega uma pergunta aqui, pessoal. Essa SECIMA publicou a normativa que estavam elaborando sobre o PRA. Nós publicamos sobre o PRA a doação em unidades de conservação. Ela já pode ser feita em processo físico e uma vez que terminar esse processo físico, ele basta apresentar o termo de compromisso lá no programa de regularização. Por que nós não ainda publicamos? Não foi liberado ainda pelo governo federal o envio desse PRA. Após a liberação desse envio, hoje você pode fazer um programa de regularização, salvar no aplicativo, mas o envio ainda não está liberado. Então, em relação ao PRA, a gente tem que entender todo um processo. Então, você vai elaborar essa proposta, você vai submeter essa proposta e depois tem a aprovação dessa proposta. É um programa que trata da recuperação ambiental. Então, por isso que a regulamentação do PRA, ela é um pouco mais complicada, a gente pode dizer assim, exige um pouco mais de cautela, porque a gente não está tratando simplesmente de trâmite burocrático, a gente tem que preocupar, por exemplo, com as técnicas para recuperação, e isso já é um assunto muito mais complexo, que demanda um pouco mais de cautela, cuidado, porque a quantidade de área que precisa ser regularizada é muito grande, a gente tem um passivo ambiental muito grande, e a gente tem que ter certeza de que as formas em que esse passivo vai ser regularizado vai ser eficiente, vai ser benéfica para o meio ambiente. Essa questão de regulamentar o programa de regularização ambiental, gente, aqui no estado de Goiás, nós temos algumas restrições. Nós temos Código Florestal Estadual, que é a Lei 18.104 de 2013, e restringe o estado nas compensações. Eu só posso compensar no mesmo bioma dentro do estado. Então, a gente nem recebe e nem manda reserva para fora. E aí nós precisamos ver como esse, no caso o aplicativo, vai chegar para a gente, para nós fazermos as nossas adequações. Eu acredito que não tem mais perguntas, né? Tem mais uma? Vamos aguardar aqui a próxima pergunta, mas antes disso, pessoal, eu vou falar com relação às multas enquanto nós fazemos a análise de CAR. Algumas pessoas vêm questionando o porquê ser multado aquele proprietário possuidor que está tentando sua regularização via CAR. As multas são daqueles imóveis que degradaram depois de 22 de julho de 2008. Então, todo aquele que degradou e não tem nenhuma licença, nós estamos pedindo. Outra coisa, o CAR é regularidade ambiental. Eu tenho que descrever no CAR tudo que está escrito ali. Se eu tenho represa, se eu tenho pivô, entra com áreas consolidadas, sim, mas eu preciso exigir dele pelo menos a licença. A questão da aprovação, que seja feita num programa de regularização ambiental, mas ele precisa declarar tudo que existe dentro deste imóvel para poder ele ter ali o certificado, a questão da regularidade ambiental. O nome já diz, né, Cristiane? A gente está tratando do cadastro ambiental rural, então é o aspecto ambiental do imóvel.
não apenas a reserva legal e as áreas de preservação permanente. São todos os aspectos ambientais relacionados ao seu imóvel. Por isso que na análise do CAR, a gente considera o todo, todos os aspectos relacionados, e quando existe, por exemplo, algum parâmetro que não está conforme o que a lei determina, a gente tem que agir. Então, a gente pede licença quando cabe, quando não cabe, o caso de desmatamento depois de 22 de julho de 2008, sem licença, é inevitável, a norma determina, a gente é obrigado a atuar nesse caso. Uma coisa interessante, pessoal, é que o cadastro ambiental rural, ele dá regularidade, né, para esse proprietário no momento em que ele não tem nenhum passivo ambiental e não tem multa. Porque se ele tem o passivo ambiental, né, de áreas consolidadas, no caso, e tem essa multa, ele tem que aderir ao PRA. Então, o PRA é um complemento do cadastro. Não, a regularidade não finda-se no cadastro ambiental rural para aqueles que têm passivos ou passivos ambientais ou até mesmo multas. A pessoa, ela tem vai ter o cara aprovado, mas ainda está com a condição aguardando regularização ambiental. Então, ou seja, o seu processo de adequação ambiental não terminou. Então, a primeira etapa do CAR foi vencida, você conseguiu a aprovação do seu CAR, mas você tem que terminar esse processo de adequação lá no PRA. Mais uma pergunta aqui. Curso, não é muito sobre o assunto, mas curso de DOF e sobre desmatamento. Na verdade, isso aqui é um curso sobre o Sinaflor, né? É um novo sistema em que foi substituído o procedimento de papel e agora no Brasil inteiro o desmatamento ou até mesmo o uso dos recursos naturais, ele só pode ser feito pelo Sinaflor. Aqui no estado de Goiás não está abrindo ainda o Sinaflor e só a partir do dia 31 de maio que eles vão liberar este envio e receber para análise. Mas o DOF, o desmatamento, o uso do recurso natural é tudo pelo Sistema Nacional de Florestas, o Sinaflor. Então, respondida essa questão do Sinaflor, a gente tem um outro aspecto relacionado ao PRA que é interessante esclarecer. Ou seja, a pessoa solicitou adesão ao PRA e daí ela tem uma área que foi degradada depois de 22 de julho de 2008. Então, ela acha que ela não poderia ser multada porque ela solicitou adesão. Então, é necessário deixar claro, o PRA é só para a área consolidada, ou seja, aquela desmatada antes de 22 de julho de 2008. Se você desmatou depois, ainda que tenha solicitado adesão para essas áreas que foram antes, as áreas depois são sujeitas à penalidade. Tem mais perguntas? Tem mais perguntas? O pessoal participando aí. Gente, é interessante porque, assim, é um assunto novo. Essa prorrogação, ela estava sendo esperada, todos achando que o CAR ia ser prorrogado e, de repente, teve a surpresa de prorrogar somente o PRA. O CAR não foi prorrogado, a medida provisória prorrogou apenas o programa de regularização. Então, é interessante, o pessoal está participando, está atento aí para fazer a coisa certa, e isso é bom. Pergunta é, como vou aderir ao PRA se o CAR não foi analisado? Essa pergunta é interessante. Pessoal, a adesão ao PRA não precisa do CAR estar analisado. A adesão é no ato de inscrição. Existem duas coisas, existem coisas diferentes. A adesão, eu faço a inscrição no CAR e lá na aba informações, eu faço, tem déficit de reserva legal, ou tem, no caso de APP, você vai aderir ao PRA. Se você tem déficit para constituir reserva legal, área de preservação permanente, você adere ao programa de regularização. E isso se você tem áreas consolidadas. A adesão é na inscrição do CAR. Agora, a inscrição no programa de regularização ambiental, alguns estados vão deixar fazer com o arquivo .car, ou seja, ele ainda não foi analisado, e outros vão ser apenas com o arquivo .ano, ele já foi analisado e já está aprovado, encaminhado para o programa de regularização. Então, são coisas diferentes. A adesão é feita lá no cadastro ambiental rural, agora a inscrição no PRA depende de cada estado, ou com o arquivo .car e .ano, ou somente com o arquivo .ano, que é esse arquivo, o CAR analisado e aprovado. Então, nesse momento, o que você vai fazer? Nesse momento, você vai solicitar a sua adesão. Se você, avaliando a sua condição diante do que a lei determina, se acredita que você é um candidato ao PRA, você vai solicitar a sua adesão ao PRA.
Depois do processo de apresentação da proposta, de submissão dessa proposta à aprovação, aí sim é a adesão propriamente dita, que é a assinatura do termo de compromisso que sela a adesão. Então, no momento aqui, a gente está solicitando, informando acerca da solicitação de adesão ao PRA, que é uma atitude prudente para não perder benefício. Então, hoje eu solicito a adesão e amanhã eu posso voltar atrás. Isso é possível. Agora, depois que eu assinei o termo de compromisso, já no final, aí não, eu aderi de fato ao PRA e não posso mais voltar atrás nessa minha decisão. Uma coisa importante, gente, é que o meio para se chegar no PRA, em alguns estados já existem. Conforme eu falei aqui com relação ao estado de Goiás, a doação de unidade de conservação, ela já pode ser feita, e no momento em que esse proprietário, o possuidor não pode, no momento que o proprietário ele tiver esse termo de compromisso, ele vai apenas anexá-lo no programa de regularização ambiental. Outra modalidade é a compra de uma área de mesma titularidade, já pode ser feito isso aí também. O que não existe nada sobre o assunto é cota de reserva ambiental. Aqui no estado de Goiás não foi regulamentado nada com relação às CRAs. Então, a Cristiane falou da questão do PRA aí, a gente tem, o estado de Goiás está aguardando a questão do modo federal, a gente vai utilizar o modo federal. Tem estados que já têm modos customizados e que já estão tratando, inclusive, da análise do PRA, já pensando na regularização propriamente dita. No estado de Goiás, a gente está aguardando a questão do modo federal, porque a gente vai, assim como a gente utiliza o CAR federal, a gente vai utilizar o modo do PRA disponibilizado pelo governo federal também. Então, a gente tem que aguardar a liberação do modo e a questão da regulamentação. Bom, pessoal, eu agradeço a participação de todos, foi bem participativo, nós tivemos várias perguntas aqui relacionadas ao assunto e também algumas não relacionadas, nós demos uma filtrada aqui no que não tinha relação com a live, mas eu agradeço a presença, a gente agradece a participação de todos e qualquer dúvida pode ser encaminhada para os nossos e-mails. Eu agradeço a companhia de todos que esteve nos acompanhando. A gente acredita ter ajudado no esclarecimento desse assunto e, como a Cristiane falou, qualquer dúvida, entre em contato com o INEA nas redes sociais, por e-mail, para poder questionar. A gente está pensando na questão de cursos direcionados a esses assuntos, relacionados a esses assuntos, para poder esclarecer, para poder ensinar alguns aspectos interessantes, né, Cristiane? Eu agradeço, foi um prazer estar com vocês aqui. Boa noite.